Inscreva-se no canal e deixe seu like. Alexandre o Grande. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. A região do Levante e a Síria. Na primavera de 333 AC, Alexandre cruzou de Tauro até a Cilícia. Após uma pausa devido a uma doença, marchou até a Síria. Dário III trouxe um novo exército, bem maior, e flanqueou os macedônios, forçando Alexandre a recuar de volta à Cilícia. Os dois se enfrentaram em batalha em Isso, que resultou em uma importante vitória para Alexandre. Dário fugiu às pressas, levando ao colapso de suas forças, deixando para trás uma enorme quantidade de tesouros, sua esposa, suas duas filhas e sua mãe Sisygambis. O rei persa então propôs um tratado de paz que incluía a entrega aos macedônios de todos os territórios que eles já haviam conquistado e um resgate de 10.000 talentos por sua família. Alexandre respondeu que agora era o rei da Ásia e que apenas ele decidiria as divisões territoriais. Alexandre prosseguiu para conquistar a Síria e a costa da região do Levante. No ano seguinte, precisamente a 332 AC, cercou a cidade de Tiro, atualmente no Líbano, e após um prolongado e difícil sítio forçou a submissão da região. Alexandre não mostrou piedade com a cidade, matando todos os homens em idade militar e vendendo as mulheres e crianças como escravos. Egito. Após esmagar a resistência persa em Tiro, a maioria das cidades na linha costeira até o Egito rendeu-se rapidamente. Uma história notória foi reportada quando os macedônios entraram em Jerusalém. De acordo com Jósefo, foi mostrado a Alexandre uma profecia do livro de Daniel, presumidamente no capítulo 8, que descrevia um poderoso rei grego que conquistaria o Império Persa. Ele poupou Jerusalém da destruição e avançou rumo ao Egito. O avanço na região não foi calmo, com Alexandre enfrentando resistência por parte da cidade de Gaza. O local era fortificado e construído perto de montanhas. Os macedônios cercaram a cidade. Os defensores resistiram, mas tiveram de ceder após sofrerem pesadas baixas. Durante a batalha, Alexandre foi ferido. Assim como em Tiro, as forças de Alexandre massacraram incontáveis civis e venderam milhares de outros como escravos. Alexandre entrou no Egito ao fim de 332 AC, onde foi saudado como libertador pela população local. Ele foi proclamado como filho da divindade Amon pelo oráculo de Sinuá, em território que ficava no antigo deserto da Líbia. Mais adiante, Alexandre passou a ser chamado de filho de Zeus Amon e após sua morte continuou a ser tratado como uma divindade. Durante sua estadia no Egito, fundou a cidade de Alexandria, que viria a ser um dos centros urbanos mais prósperos da antiguidade e capital do Egito Ptolemaico. A Síria e a Babilônia. Com o Egito sob seu controle, Alexandre partiu, em 331 AC, em direção à Mesopotâmia, atual Iraque, o coração do Império Persa. Lá uma vez mais confrontou Dário na crucial Batalha de Gaugamela. Novamente, mesmo em menor número, se saiu vitorioso e destruiu o exército inimigo. Dário, assim como fez após outras derrotas sofridas diante de Alexandre, fugiu em desespero. A cidade da Babilônia, capital do império, abriu seus portões para os macedônios, para evitar ser destruída. Alexandre e seus homens adentraram nos seus muros e ocuparam os palácios de Dário. O rei persa havia fugido e Alexandre o perseguiu, indo até Arbela. Gaugamela acabou se tornando a batalha decisiva da campanha na Pérsia.
O governo de Dário entrou em colapso e ele não conseguiu levantar um exército novamente. O antigo rei persa fugiu para Ecbatana, atual Hamadan, a Pérsia. Após conquistar a Babilônia, Alexandre foi para a cidade de Susa, uma das capitais do Império Aquemênida, Pérsia, e capturou seus lendários tesouros. Ele então enviou o grosso do seu exército até Persépolis, usando a estrada real persa. O próprio Alexandre ficou na vanguarda, levando um grupo de soldados e atravessou os portões persas, nas cordilheiras de Zagros, que eram defendidos por uma tropa comandada pelo sátrapa Areubarzanes. Alexandre rapidamente superou estas defesas e avançou cidade adentro em Persépolis, saqueando os seus tesouros. Em Persépolis, Alexandre deu permissão para que seus soldados saqueassem a cidade e tomassem espólios pessoais. Alexandre ficou na cidade por 5 meses. Durante sua estadia, um incêndio começou no palácio leste de Xerxes I, que se espalhou pela cidade. Não se sabe se foi deliberado ou um acidente de um bêbado. Para alguns foi um ato de vingança pela queima da Acrópole de Atenas durante a Segunda Guerra Greco-Persa. Queda do Império Persa e o Leste. Alexandre continuou sua perseguição implacável a Dário, indo até Medo e a Pártia. Contudo, o rei persa já não controlava mais o seu destino, sendo feito prisioneiro pelo general Bessos, que era o sátrapa de Bactria e um dos seus comandantes mais confiáveis. Quando Alexandre se aproximou, Bessos matou Dário e se proclamou seu sucessor, com o nome de Artaxerxes V, antes de recuar até a Ásia Central com o intuito de começar uma campanha de guerrilha contra Alexandre. Alexandre enterrou o corpo de Dário e lhe deu um funeral digno. Ele afirmou que Dário, no seu leito de morte, o nomeou seu sucessor para o trono persa. A morte de Dário é considerado o evento final do Império Aquemênida. Alexandre viu Bessos como um usurpador e partiu em sua perseguição. Sua campanha, inicialmente apenas contra Bessos, se tornou uma grande aventura pela Ásia Central. Alexandre sufocou qualquer resistência que via pela frente. No caminho, fundou cidades, chamando-as de Alexandria também, incluindo a moderna Kandahar no Afeganistão e Alexandria Eshat no Tajiquistão. A campanha levou Alexandre e seu exército até o extremo da região de Medo, Pártia, área oeste do Afeganistão, Drangiana, Aracósia, sul-afegão, Bactria e Síria. Espitamenes, um senhor que governava uma região da Sogdiana, traiu Bessos em 329 AC e o entregou a Ptolemeu, um dos generais e amigos mais confiáveis de Alexandre. Bessos foi então executado. Contudo, enquanto Alexandre estava em Jaxartes repelindo uma invasão de um exército nômade, Espitamenes levantou Sogdiana em revolta. Alexandre pessoalmente comandou uma tropa e derrotou os citas na Batalha de Jaxartes e depois se moveu contra Espitamenes, derrotando-o na Batalha de Gabai. Então, os próprios comandados de Espitamenes o assassinaram e buscaram a paz com os macedônios logo em seguida. Problemas e complôs. Durante a conquista final do Império Persa, Alexandre acabou adotando alguns elementos da cultura persa, como vestimentas e costumes na corte, mais notavelmente o prosquínese, que incluía o beijar de mãos ou a reverência, prostrando-se diante de alguém que é socialmente superior hierarquicamente. Os gregos aceitavam tais bajulações apenas a deidades e acreditavam que Alexandre queria se declarar ele mesmo um deus. Muitos dos seus compatriotas acabaram por criticá-lo, então ele acabou abandonando estas práticas. Por volta de 330 AC, foi descoberto um complô contra Alexandre.
Um dos seus oficiais, Filotas, foi executado por não avisar Alexandre de uma possível tentativa de assassinato. Filotas era filho do general Parmênio, que estava em Ecbátana. Alexandre acabou por ordenar sua morte também. Em seguida ele ordenou a execução de Clito, um outro general, que era seu amigo e que havia salvado sua vida em Grânico. Os dois teriam brigado bêbados durante uma recepção em Maracanda, atual Samarcanda, no Uzbequistão. Clito teria acusado Alexandre de cometer diversos erros de julgamento e, especialmente, de ter esquecido o jeito macedônio em favor de um estilo de vida oriental corrupto. Mais tarde, durante uma campanha na Ásia Central, um segundo complô contra Alexandre foi revelado, instigado por seus próprios pajens. Seu historiador oficial, Calístenes de Olinto, foi implicado no complô. Ele foi morto logo em seguida vítima de tortura sistemática ou doença. A Macedônia na ausência de Alexandre. Quando Alexandre partiu para conquistar a Ásia, deixou o general Antípatro, um militar e político experiente e parte da velha guarda de Filipe II, no comando da Macedônia. A brutal destruição de Tebas garantiu que os gregos não se rebelariam em sua ausência. Não houve incidentes com a exceção de uma pequena revolta feita pelo rei espartano Agis III em 331 OC. Antípatro o derrotou em batalha e o matou em Megalópolis. Os espartanos foram posteriormente perdoados por sua traição. Havia também muita tensão entre Antípatro e a mãe de Alexandre, Olímpia, um reclamando ao rei a respeito do outro. Em geral, a Grécia ficou em paz durante boa parte do reinado de Alexandre e prosperou com os espólios da campanha na Ásia. Alexandre enviava tesouros de volta para casa, estimulando a economia e o comércio pelo seu novo império, que agora ia desde as ilhas gregas até a região do Afeganistão na Ásia Central. Contudo, os constantes pedidos por tropas de Alexandre e a migração de macedônios para outras regiões conquistadas para o império acabou por enfraquecer a própria Macedônia, que, décadas após a morte de Alexandre, não teve como resistir à invasão romana.